você tá fazendo? Dando beijo no pai? Dá beijo aqui. Linda. O que você quer falar, doida? Levanta. Levanta. Vai lá, o que você quer falar? Oi, povo. Quem mais? Tudo bem? É a dança da mão maluca? Quer falar mais alguma coisa? Não sei o que falar. Começa a pular então. O pessoal vê você pulando. Prontinho? Para com essa língua. Vai lá, deixa o pai gravar agora. Fecha a porta pro pai, por favor. Não, deixa a luz acesa. Obrigado. Salve aí, rapaziada, você falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, precisando de um contador, meu irmão Manuel Campana, contato dele na descrição e nos comentários fixados, se eu lembrar. Mais de 25 anos de atuação na área, vai te ajudar com toda a parte financeira, contábil e tributária aí da sua empresa. Vamos lá, ontem foram sorteados aí os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e temos alguns jogos bem interessantes, tá? Fala dos outros, depois eu falo primeiro do nosso, depois eu falo por último do nosso, tá? Eu não consegui fazer esse vídeo ontem, tá? Fazendo agora, mas acho que ainda tem tempo. Atlético Goianiense e Vasco, tá? Vai ser um jogo legal, interessante. O Vasco acabou de vencer o Atlético Goianiense, né? Os jogos já são agora em agosto, né? No final, acho que no último dia de julho e na segunda semana de agosto, se não me falha a memória. E eu acho que o Vasco passa, tá? E o Vasco decide em São Januário, então eu acho que passa o Vasco. Red Bull e Atlético Paranaense, confronto muito equilibrado, apesar de não parecer, tá? Você pode olhar assim e falar, porra, mas o Cap tá num momento muito melhor que o Red Bull. Nem tanto, tá? E o Red Bull tem um bom time, um time qualificado. Decide em casa também o Red Bull, eu acho que passa o Red Bull. Goiás e São Paulo, eu acho que aqui é sem surpresa, o São Paulo passa, talvez seja o confronto menos equilibrado aqui, tá? Até menos do que o próximo, que é CRB Atlético Mineiro, né? Porque o CRB, apesar de não estar bem na segunda divisão, o Galo também não está nada bem na primeira, né? O Galo é muito mais time e tal, é um confronto mais fácil, mas eu acho que o São Paulo passa ganhando os dois jogos e o Galo passa ganhando do CRB os dois jogos, mas não sei se tão bem assim quanto o São Paulo, por exemplo. Tá? O São Paulo vive uma boa fase, apesar de ter perdido aí um jogo, ter empatado outro recentemente, mas vive uma boa fase do São Paulo. Botafogo e Bahia. Confronto talvez aqui, o segundo mais equilibrado, tá? Dois times que estão bem. O Botafogo está no melhor momento que o Bahia, o Botafogo é o líder do campeonato e tal. Mas o Bahia decide em casa, força da Fonte Nova, certeza que vai estar lotado. Se buscar um empate no primeiro jogo, o Bahia passa, vencendo o Botafogo tranquilamente no segundo jogo, tá? Eu acho que passa o Bahia, tá bom? Não só por decidir em casa, mas é um confronto mais assertivo pro Bahia, eu acho, tá? Eu acho que o casamento das características do Bahia com o Botafogo da Bahia, tá? Grêmio e Corinthians, o Grêmio decide em casa, confronto muito equilibrado, por baixo esse daqui, né? Mas acho que o Grêmio vive um momento um pouco mais inspirado que o Corinthians, né? O Corinthians é aquela coisa enfim, da raça, da fiel, caralho, 4 e tal. Mas, cara, o Grêmio decide em casa. Se o Grêmio até perder por pouco, tipo 2x1, 1x0 no primeiro jogo, eu acho que o Grêmio passa, tá? O Grêmio passa aqui. Se empatar, então, favas contadas pra mim, o Grêmio já está nas quartas de final. Juventude e Fluminense, confronto bem difícil, tá? Bem difícil de ser, inclusive, palpitado, tá? O Juventude vive um momento melhor que o Fluminense e eu vou apostar nisso, tá? Pra mim passa o Juventude. O Fluminense entra em crise e, mano, pra tirar o Fluminense desse buraco vai ser difícil. Apesar do Fluminense decidir em casa, mas eu acho que dá Juventude.
E aí, o confronto do ano, talvez até agora, no futebol brasileiro, tá? Talvez não, até agora é o confronto do ano no futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo decidiram uma vaga nas quartas de final aí da Copa do Brasil, né? Engraçado que os 4 times mais ricos do Brasil vão se enfrentar, né? Se você, Cruzeiro não tá, então aí você coloca Botafogo e Bahia, Palmeiras e Flamengo, são os 4 times mais ricos hoje do Brasil. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, né? O primeiro jogo no Rio, o segundo jogo no Allianz Parque. Vai ser um confronto muito equilibrado, tá? É difícil palpitar nesse confronto. Vou usar o clubismo como moeda sim, tá? Eu acho que passo o Palmeiras. Mas, cara, vai ser um jogo bem difícil. Vai ser um jogo muito difícil, tá? Os 2 jogos é capaz até que dê nos pênaltis, mano. Aí nos pênaltis é aquela coisa, enfim. Mas Palmeiras e Flamengo tem tudo aí para fazer 2 grandes jogos, tá? Se os 2 times não tiverem medo, no primeiro confronto entre eles aí no Brasileiro, inclusive a gente vai ter 3 confrontos Palmeiras e Flamengo em 13 dias. Então vai ser muito legal. Se os 2 times não tiverem medo, como tiveram no primeiro confronto no Campeonato Brasileiro, foi um 0-0 horroroso no Allianz Parque, tem tudo para ser 2 jogaços, tá? Tudo, tudo, tudo. Tem todos os elementos, vai ter torcida lotada nos 2 jogos, festa, 2 timaços em campo, certo? No papel são 2 timaços, né? O Palmeiras que agora vai contar com os reforços, enfim, até lá talvez os reforços já estejam um pouco mais entrosados, né? E o Flamengo que tem um belo time também, né? Eu acho que passa o Palmeiras, mas cara, vai ser muito complicado. E muito vai passar pelo jogo do Maracanã. Se no jogo do Maracanã, por exemplo, o Flamengo mete 2-0, 3-0, acabou. 3-1, acabou. Acabou, o Flamengo passa. Se vencer de pouco, ainda o Palmeiras é capaz de reverter, tá? Tipo 2-1, 1-0, é capaz de o Palmeiras ir lá e conseguir reverter no Allianz Parque. Empatou, cara, é um confronto muito equilibrado, pode acontecer de tudo, tá? O Palmeiras ganhou aí os 2 últimos confrontos decisivos contra o Flamengo, tá? Tirando os campeonatos brasileiros, que o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017. O Palmeiras venceu os confrontos decisivos contra o Flamengo, então isso é um bom chamariz para nós. Tá? E eu também me apego nisso, se é que é para se apegar a alguma coisa. Tá? Os momentos, os 2 times são bons, tá? O Flamengo vive uma estabilidade, né? Assim como o Palmeiras. O Flamengo um pouco mais até, eu diria, tá? Porque lá é meio unânime o time que deve jogar, os jogadores que estão bem, os jogadores que estão mal. Não tem um técnico tão teimoso assim, né? Apesar do Tite ser mais paneleiro que o Abel, no meu ver. Mas é um técnico que às vezes dá o braço a torcer em algumas decisões. Então eu acho que passa o Palmeiras, mas, cara, vai ser ali, tipo, 1-1 no Maracanã e 1-0 em casa. 0-0 no Maracanã e 2-1 no Palestra, no Allianz Parque. Vai ser muito difícil, vai ser muito complicado e vamos ver no que vai dar, tá bom? Aí depois, quando saírem as quartas, eu volto aqui para falar quem passou, se eu acertei alguns, se eu errei todos, se eu acertei todos, enfim. Vamos lá. Gigantesco abraço a todos. Avante palestra.